difícil acertar esse tripé. Cadê todo mundo? Oi, pessoal. Livro do Perdão. Caminho para o Coração Tranquilo. A gente já está quase no finalzinho. Já foi falado sobre o perdão dos pais, vivos ou não, né? Encarnados ou não. Já foi falado do perdão da criança interior. Olá. Pelicano, oi primo, tudo bem? E essa autora, a Robin Kazarjian, ela nos traz a ideia de um processo que talvez seja possível ou não perdoar. Um processo em que você inicia com a decisão, com a escolha em perdoar. E com o passar do tempo, você vai trilhando esse caminho com várias meditações, visualizações, que permitem que você visualize as suas emoções, sinta, observe, acolha, seja gentil com você mesmo, acolha aquilo que é possível, fazendo aquilo que é possível. E talvez seja possível perdoar. E quando perdoamos também não significa que aceitamos que aquilo foi, que você aceita o que foi feito. Claro que não. Então você apenas se liberta de uma dor, você se liberta de um peso, né? E vai sentindo o coração um pouco mais leve. Então, mesmo sem muita audiência, sem ninguém aqui para me ouvir, eu vou continuar porque depois eu subo para o YouTube e você pode ouvir quando quiser a live gravada, tá bom? Então a gente falou na última live sobre acolher o corpo, observar as partes do corpo em que você não gosta, que você não aceita e trazer visualização, afirmações e deixar a sua mente ficar um pouco mais quieta, né? Não ouvir tanto a sua mente, porque o que ela dizia eu estou disposto a aceitar meu corpo. Aí a mente vem e diz, de jeito nenhum. Então você ir afirmando até que a sua mente não diga mais nada e que você realmente se permita aceitar o corpo, acolher o corpo, mesmo aquelas partes que você talvez não goste tanto. Bom, e aí ela finalizou durante o dia firme, agora eu me permito apreciar o meu corpo. E nós vamos agora para um novo capítulo, uma nova etapa, que é perdoando o seu corpo por estar doente. Se nós temos sorte o bastante para sermos saudáveis, tendemos a não pensar em saúde. Se nós a perdemos, mesmo temporariamente, costuma haver uma grande ruptura, precisando de ajustes significativos. Subitamente, somos forçados a lidar com mudanças indesejadas e com o desconhecido. Com doenças sérias, olá, seja bem-vinda. Estamos falando sobre o perdão do corpo doente agora. Nós já trilhamos por vários caminhos aqui, perdoar a si mesmo, a sua criança interior, perdoar os pais, perdoar as suas experiências, né? E é um processo, é um caminhar. Então agora, perdoando o seu corpo por estar doente. Com doenças sérias ou crônicas, podem vir alguns ou todos os estágios de que fala Elizabeth Kubler-Ross, do confronto com a morte.
Mesmo que não haja risco de morte física por uma doença, nós encaramos uma passagem da vida que conhecíamos antes. Com certas doenças e sintomas, pode vir um sentimento de isolamento, choque ou negação. Você pode perguntar, por que eu? Você pode sentir-se deprimido, vulnerável e vitimizado. Pode sentir-se traído pelo seu próprio corpo e com raiva dele por estar assim. Você pode fazer tratos consigo mesmo e com Deus. Se o meu enfisema for embora, juro que nunca mais vou fumar. À medida que o seu corpo e estilo de vida mudam, haverá tristeza e dor, lamentando a perda do que se foi. Bom, se você dá a esses sentimentos um lugar seguro para permiti-los e reconhecê-los, você pode começar a se relacionar com as mudanças e sintomas de uma maneira curativa. Aceitar os seus sintomas não é uma resignação passiva a coisas que não melhoram. Ela não implica abandonar a esperança de recuperação física ou não utilizar todos os recursos médicos, espirituais e pessoais disponíveis. Você pode aceitar a sua condição enquanto faz o que pode para curá-la. A aceitação é uma escolha ativa. Ela traz aqui a aceitação da doença, da dor, como algo em que você não está passivo, né? Você não está ali simplesmente, eu aceito que eu estou doente. Não, você aceita que está doente sem criar uma luta interna, sem criar um embate com a vida, né? E ser ativo no sentido de fazer tudo aquilo que seja possível para que você fique bem. Se podemos estar com a nossa doença e ouvi-la, podemos aprender importantes lições. Mesmo a dor e a doença podem ser úteis. Raramente nos ensinam a ver coisas sob esse ponto de vista. A maneira como reagimos à dor física é uma metáfora de como fomos ensinados a lidar com a dor e o sofrimento emocional. Fugir dela, encobri-la, anestesiá-la. Seja com a bebida para problemas pessoais ou com remédios para pequenos problemas. Nós somos treinados a fugir do desconforto e da dor. Realmente ninguém gosta de sentir dor, né? Isso é natural. O interessante comentário sobre a nossa cultura está presente nos vários comerciais da TV que oferecem alívio instantâneo para a dor. A mensagem é a seguinte: não importa qual seja o desconforto que você tem, livre-se dele imediatamente. Não olhe para ele, não tente entendê-lo, não o veja como um mestre em potencial. Não permita que a vida cause dor ou diminua o seu ritmo. Assim, quando a dor surge, nós costumamos sentir ódio ou desprezo pela dor e pelo nosso corpo. A aceitação implica que nós aceitemos gentil e compassivamente a fraqueza e a fragilidade de sermos humanos. A aceitação é reconhecer que, por exemplo, goste ou não, eu tenho dores. Como posso responder da maneira mais amorosa? Você pode nem sempre ter o poder de mudar as circunstâncias, mas você pode mudar a sua maneira de reagir a elas. Perdoar o corpo, respondendo a ele com generosidade, ouvindo as suas mensagens, respeitando as suas forças e fraquezas, o capacita a invocar os recursos emocionais e espirituais necessários para a sua cura, que sempre estiveram bloqueados pela tensão criada com desprezo pelo seu corpo. Quando perdoamos o corpo por sentir dor, por males físicos, por não fazer o que queremos, a mudança da mente afeta o corpo, deixando-o mais relaxado. Por sua vez, a mente se torna mais tranquila, o equilíbrio e a harmonia que se seguem podem ter um efeito curativo poderoso e positivo sobre aqueles sintomas físicos. Mesmo que não afete os sintomas ou a doença, vai ajudar você a lidar com outros aspectos da sua vida. Então, quando você perdoa o seu corpo por estar doente, isso aqui também me lembra do yoga restaurativo. O yoga restaurativo é uma prática de yoga em que você vai em um relaxamento mais profundo. Você vai conduzindo o seu corpo a um relaxamento mais profundo, mais intenso. E isso permite que você acesse talvez traumas, dores que você tenha escondido, guardado, e aos poucos você vai liberando, vai soltando aquilo que
você consegue ir curando aos poucos, você vai soltando. Então, aqui ela traz um diagrama que eu acho que é difícil de eu passar para vocês, que mostra assim, autoconsciência, aí tem o perdão no meio, para um lado uma mente relaxada, para um lado uma mente com dor, corpo com dor do lado dessa mente com dor, e corpo frequentemente menos dolorido e mais relaxado, uma mente relaxada. A meditação ela faz muito isso também, quando você traz a atenção ao seu corpo, e atenção à respiração que está acontecendo no agora, no momento presente. E aos poucos você vai se soltando, você vai liberando os pesos do passado, vai liberando as expectativas do que virá, as angústias. Você vai relaxando a musculatura. Só de você naturalmente relaxar sua musculatura, respirando profundamente, você vai acalmando a mente e você diminui a percepção da dor. Eu posso dizer isso porque eu tenho fibromialgia e realmente diminui a percepção da dor. Você relaxa, você acalma. Quanto mais a musculatura se relaxa, mais você consegue diminuir essa percepção da dor. Você consegue se sentir melhor, se sentir bem. Se você está doente, o seu corpo e os sintomas físicos são sempre vistos como problema, você pode perder a oportunidade de compreender algumas profundas questões pessoais que podem estar na raiz desses sintomas. O corpo pode se tornar o bode expiatório para a infelicidade e a dor emocional. Essa consciência não pretende sugerir que todas as doenças têm uma origem psicológica e nem quer culpar a vítima. Essa consciência pode, no entanto, quando utilizada com compaixão, nos ajudar a perceber se não existe alguma grande lição nessas circunstâncias. Quando vemos a questão dessa maneira, certos sintomas podem ser uma nova oportunidade e um novo começo. As várias reações à doença não são estágios com uma hierarquia clara ou limites distintos. Geralmente se vai de um a outro, sentindo aceitação em um momento, raiva e vitimização em outro, e talvez mais alegre e vivo do que nunca em um outro terceiro. Essas alterações são muito comuns. Com sintomas crônicos ou degenerativos, perdoar o corpo necessita de grande intenção, paciência e perseverança. Mesmo que você tenha sido um meditador disciplinado por muitos anos e viva com um grande grau de consciência, mesmo assim dificilmente conseguirá manter uma consciência límpida e piedosa o tempo todo. Claro, ninguém consegue. A gente tem momentos de frustração, de desânimo, de cansaço, inclusive porque a dor cansa, né? De trazer uma certa depressão também, uma tristeza por ter dor. Isso é natural, é acolhimento mesmo, tem que se acolher mesmo nesses momentos. Com sintomas crônicos ou degenerativos, perdoar o corpo necessita de grande intenção, paciência e perseverança. Bom, esse aqui eu já li, peraí. Com doenças graves, padrões emocionais temerosos podem se reafirmar frequentemente. À medida que as pessoas aprendem a usar a sua doença como uma oportunidade de crescer, o que pode ser feito com qualquer evento perturbador, ela muitas vezes pode ajudá-las a desenvolver um relacionamento mais amoroso e gentil com elas mesmas. Sob as pressões de lidar com a doença, nós podemos descobrir uma fonte de força interior e de amor da qual não tínhamos consciência. O caos inicial de uma doença pode ser transformado em uma crise curativa. Embora certamente você preferisse não apresentar um determinado sintoma ou doença, pela sua disposição de trabalhar com a situação, você pode descobrir uma compensação. Quanto mais você se abrir conscientemente para o perdão de si mesmo e do seu corpo, maior a possibilidade de ir além da aceitação. Para momentos de poder pessoal, paz, alegria e vitalidade. Independente da presença dos sintomas, como disse um mestre espiritual, não importa se o corpo está saudável ou doente, ele pode ser o veículo para uma grande vida. Isso foi demonstrado pelo contraste de 2 homens que eu sabia que estavam com AIDS. Depois do diagnóstico, Frank sentiu raiva e ressentimento do seu corpo e da vida. Ele se queixava amargamente com os médicos e enfermeiras e se isolava dos seus amigos mais próximos que tentavam lhe oferecer amor e apoio.
Basicamente, ele deixou de viver quando recebeu o diagnóstico e morreu fisicamente 6 meses depois. Joey, ao contrário, decidiu começar a viver depois de saber que estava com AIDS. Antes do diagnóstico, ele foi uma pessoa raivosa e ressentida, que abusava do seu corpo e frequentemente reclamava e culpava os outros por tudo que não lhe agradasse. Depois do diagnóstico, ele se envolveu com o trabalho popular de Louise Hay e do Dr. Bernie Siegel. Começou a cuidar do corpo e a prestar atenção às suas necessidades emocionais. Nossa, que diferença, né? Ele decidiu viver de verdade durante o tempo que lhe restava. Ele também começou a fazer contato com outras pessoas que estivessem com AIDS. Organizou grupos de cura e decidiu viver cada dia plenamente, se importando e amando todas as pessoas com quem entrava em contato. Seja qual for o motivo, 5 anos depois, ele ainda está vigoroso e trabalhando normalmente. Ele presta auxílio à comunidade aidética e está vivendo plenamente. Que impressionante, né? 2 pessoas no mesmo momento receberam o mesmo diagnóstico. Um se revoltou, morreu internamente, ele não se conformou, não aceitou. E o outro, pelo contrário, usou isso como uma forma de crescer emocionalmente, de viver intensamente. Você é mais do que o seu corpo. E isso a meditação também nos diz. A prática do yoga, você vai além do corpo. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é uma consciência que tudo observa. A parte de você que pode ter um corpo, sensações físicas, pensamentos e sentimentos sem ser nenhum deles, é o eu que perdoa. O self, né? Ela coloca o self. É chamado às vezes de testemunha, observador ou simplesmente consciência. O exercício seguinte oferece a você a oportunidade de fortalecer sua identificação com esse aspecto objetivo do eu. Quem ou o que está consciente? Bom, aqui vou seguir aqui o que ele diz, que ela diz, né? Tá, então é uma condução de uma meditação, de uma visualização. Então vamos lá. Encontre uma postura em que você possa se sentir confortável, pode ser na cama, no chão, numa cadeira, que traga alongamento para sua coluna, para que a respiração aconteça com fluidez. Feche os seus olhos, sinta o seu corpo respirando agora, nesse instante. Volte a si mesmo, solte todas as distrações mentais. Perceba o seu corpo respirando. Solte o passado, as fantasias do que poderia ter sido e não foi. Solte as expectativas do que virá, as angústias. E apenas sinta o seu corpo respirando agora. Vamos fazer 3 respirações profundas em que nós soltamos o ar pela boca como um suspiro. E vamos soltando toda a tensão, toda a rigidez dos músculos também. Inspira. Solta. Inspira. Mais uma. Inspira. Solta. Sente o seu corpo. E agora passe um momento prestando atenção na sua respiração. Sentindo a respiração acontecendo, o ar entrando, o ar saindo. Pergunte a si mesmo: quem está consciente? Fique relaxado enquanto observa os seus pensamentos. E pergunte a si mesmo, quem está consciente? Então perceba o seu corpo e pergunte, quem está consciente? Perceba os pensamentos que surgem.
Quem está consciente desses pensamentos? Perceba os sentimentos que surgem. Quem está consciente desses sentimentos? Note como as suas emoções e o seu humor mudam. E pergunte a si mesmo: quem está consciente? Preste atenção nas sensações do seu corpo por alguns momentos. Todas as percepções e sensações que chegam até você. O que toca a sua pele, a textura da roupa, talvez a temperatura, talvez os sons próximos ou distantes. Tudo aquilo que toca você, tudo aquilo que você percebe. Quem está consciente de todas essas sensações? Quem está consciente da mudança das sensações? Note que há uma parte de você que pode observar e testemunhar os seus pensamentos, sentimentos e sensações. Você pode ser observador e, ao mesmo tempo que experimenta as sensações, pensamentos e sentimentos. Você é observador e você sente. É o observado. Você precisa entrar em contato consigo mesmo para que possa perdoar o seu corpo. Como qualquer outra oferta de perdão, o processo de perdoar o seu corpo, especialmente em situações de dor e problemas de saúde, deve ser uma escolha consciente e deliberada. Quando você, agora a gente já voltou dessa visualização. Quando você odeia o seu corpo, só quando você se conscientiza disso e escolhe se relacionar com o seu corpo de maneira diferente, você facilita a cura do sofrimento que nasce desse relacionamento antagônico, tornando-se testemunha, como no exercício anterior. Fortalece a sua habilidade de sentir raiva ou resistência sem que elas dominem você. Ao invés de tratar o seu corpo como um inimigo, você pode conscientemente tornar-se seu amigo, se relacionando com ele com mais cuidado e gentileza. A raiva pode ser uma força motriz para a cura, mas se persistir num certo ponto, a lei de diminuição retorna. Depois de algum tempo, o conflito emocional pode inibir a cura física e certamente inibirá a cura espiritual e emocional. Tente suspender a sua raiva. Seja gentil consigo mesmo e ouça o que o seu corpo tem a dizer. Ela sempre diz isso, seja gentil com você. Seja gentil com o que é possível para você. Dialogando com o seu corpo. Aqui ela traz mais uma visualização, quase uma meditação mesmo. Então, sentando novamente, alongando a sua coluna, sentindo o seu corpo respirando, de olhos fechados, se isso for confortável para você. Respire profundamente e relaxe. Faça algumas respirações profundas. Gentilmente leve a sua respiração para uma área do seu corpo onde tenha havido dor ou perturbação. Com o coração aberto, dialogue com essa área do seu corpo,
ou com o seu corpo como um todo. Existe uma incrível inteligência dentro dele. Pergunte ao seu corpo: há alguma coisa que você está tentando me contar? Como eu posso amar e ajudar você? O que você quer de mim? E apenas escute a expressão das suas necessidades mais profundas através do seu corpo. Trate a si mesmo com amor, generosidade e respeito. Permita que a sua mente abandone todos os julgamentos. Acolha quem você é, acolha o seu corpo. E você é mais do que o seu corpo, você observa o seu corpo. Você é essa consciência que observa. Mas ao mesmo tempo você vivencia as experiências de estar no corpo. Você sente. Seja generosa, generoso, gentil com você, de modo amoroso. Acolha o seu corpo. Perdoe por estar doente neste momento. Assim como nós aprendemos a identificar as nossas emoções, papéis e crenças como sendo eu, também nos identificamos com o corpo. É compreensível que quando adoecemos, nos preocupemos em primeiro lugar com a doença e com o nosso corpo. No entanto, tente lembrar-se que existe um outro aspecto do seu ser que é distinto e maior do que o seu corpo físico. Dor e sofrimento não são a mesma coisa. A dor é o resultado de ferimentos físicos e emocionais. A dor é sentida em diferentes graus por todo o mundo. O sofrimento é a reação à dor. Ele resulta da maneira com que nos relacionamos com a dor. É uma experiência determinada pela atitude e que pode ser negociada e revista. Por exemplo, cólicas menstruais podem ser experimentadas como um pequeno desconforto. Mas para uma mulher estéril que quer conceber, cada cólica menstrual pode ser uma recordação de que ela não concebeu. As suas cólicas podem ser experimentadas como fonte de grande sofrimento. Do mesmo modo, a dor do parto pode ser suportável, até mesmo agradável, se a mulher estiver preparada e ansiosa para dar à luz. Quando você sente desconforto físico e dor, pode ser extremamente difícil se lembrar que você pode influenciar a sua experiência do sofrimento. Nossa reação instintiva à dor é resistir, prender a respiração e encolher os músculos. Isso apenas aumenta o medo e o desconforto, contribuindo para o aumento do sofrimento, e mais uma vez voltamos ao círculo vicioso do diagrama, em que a mente está tensa com dor, traz um corpo com dor, e uma mente relaxada, um corpo com menos dor, menos desconforto. A próxima vez que você experimentar desconforto físico, tente o seguinte, aqui ela trouxe mais uma visualização, já seria a terceira, eu acho que vai ficar muito longo. Está muito longo esse capítulo. Realmente está muito grande, então eu acho que eu vou parar aqui. Nós fizemos 2 visualizações do corpo e a ideia é a não identificação. Não se identificar com o corpo, não se identificar com a dor e conseguir mesmo, eu sei que é difícil, mesmo diante da dor, mesmo diante de uma doença crônica, mesmo diante de uma doença incurável, talvez, algo terrível, isso acontece, mesmo que seja, é possível que você consiga trazer a paz ao seu coração, vivenciar a experiência da paz, mesmo vivenciando a dor.
Isso nos consola um pouco, isso nos acalma, isso nos tranquiliza de uma certa forma. Porque quando você está no agora, quando você traz a atenção à sua respiração, quando você volta a si mesmo, você se fortalece na paz. Então experimente não ir contra o seu corpo, e sim acolhê-lo, trazer o perdão, trazer o amor, trazer a compaixão a si mesmo, ao seu corpo que talvez sinta dores difíceis, terríveis, mas que seja possível amá-lo mesmo assim, porque você é mais do que o corpo. Você é a consciência, você é uma fonte infinita de amor, de sabedoria e de discernimento. Então, quando você tranquiliza a sua mente, você acalma, você relaxa os músculos, você traz paz também para o seu coração. Então, tire alguns momentos do seu dia para tentar respirar lenta e profundamente, lenta e amorosamente, amando o seu corpo, amando você, mesmo com todas as dores. E acolha cada momento de pausa como uma bênção, como um refúgio, e volte a si mesmo e sinta amor por você e gratidão por todas as experiências que nos conduzem de alguma forma ao crescimento interno. Agradeço a sua presença. Agora não tem ninguém presente, mas agradeço o seu olhar generoso, gentil para comigo, que não sou psicóloga, e que na semana que vem possamos terminar talvez o livro, ou não, acho que ainda não, mais umas 2 ou 3 semanas. E vamos aos poucos, trilhando esse caminho para um coração tranquilo, o caminho do auto-perdão. Fiquem com Deus, tenham um lindo dia, gratidão. Vou salvar.